Glória a Deus. Queridos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode, por gentileza, tomar o seu assento. Glória a Deus. Que maravilhoso estarmos juntos, né? Podermos adorar ao Senhor com cânticos, né? Com louvores, entregarmos a Ele, né? a nossa oferta. Queridos, o que nós temos de mais precioso para entregar para o Senhor, né? É o nosso louvor, é a nossa adoração. Deus, Ele se agrada de receber isso, né? Muito, muito especial. Nós já tivemos aqui pela manhã um culto maravilhoso, né? Um tempo muito especial, uma presença de Deus gloriosa nesse lugar. E pela manhã estava sentado aqui adorando a Deus, queridos, e enquanto cantávamos aqui, foi um momento assim, muito especial. Deus, né, Deus ministrou aqui nesse lugar, foi algo maravilhoso, né? Enfim, Deus se manifesta da forma que Ele quer. E enquanto eu estava aqui adorando a Deus, eu falei assim: Deus, obrigado pela Tua presença. E Deus falou assim: filho, eu não posso descer no meio de vocês com toda a minha presença. Se eu descer no meio de vocês com toda a minha presença, vocês são fulminados no instante. Queridos, quando nós sentimos a presença de Deus em alguns cultos, em algumas reuniões, é só um pedacinho, né, que Ele deixa a gente desfrutar, que Ele deixa a gente sentir, porque se Ele descer nesse lugar, se Deus descer nesse lugar, com toda a glória dEle, queridos, não sobra ninguém aqui para contar a história. Tamanha é a glória do Senhor, né, tão forte. Nós vemos, por exemplo, quando nós lemos Isaías 6, quando Isaías fala que ele foi à presença do Senhor, ele conta que ele teve uma experiência na presença de Deus, queridos, mas ele foi levado em espírito na presença de Deus. O nosso corpo físico não resiste à presença de Deus, né? Então, quando nós estamos aqui reunidos, é bom demais, é maravilhoso demais. O Jefinho, né, falou algo aqui. É bom demais estar na presença de Deus, mas, querido, saiba que isso é só um pedacinho de tudo aquilo que Deus reservou para as nossas vidas, né? Só um pedacinho de tudo aquilo que Deus tem guardado para nós. Amém, queridos? Amém mesmo? Amém. Eu não sei se é o frio, né? De manhã no culto, os irmãos que estavam aqui, não tinha tanta gente, né? Daí estava todo mundo sentado lá na última fileira, assim, estava todo mundo sentado lá atrás, né? Ou se eles estão comigo, ou eles estão com medo de mim, né? Ou eles estão com pressa de ir embora, terminar o culto, vão, né, sair correndo, mas não. O pessoal ficou aqui bastante tempo ainda. Queridos, eu quero conversar com vocês um pouquinho. Deixa eu só... no próximo culto, domingo que vem, à noite, estará conosco o pastor Eliseu Bueno, né, da igreja de Curitiba. Quantos conhecem o pastor Eliseu Bueno? Né? Isso. Então, o pastor Eliseu Bueno já esteve várias vezes conosco, né? No próximo domingo, né, nós agendamos com ele aí no culto da noite. No culto da manhã ele vai estar em Itapema, ministrando lá em Itapema, e à noite ele vai compartilhar conosco aqui a palavra de Deus, né? Então, programe-se para estar conosco domingo à noite. Não me falha, é dia 1º de agosto, acho que é, né? Dia 2 de agosto, acho que é. Enfim, domingo que vem, né? Vai estar com a gente aí. Quero compartilhar com você nessa noite uma palavra maravilhosa, uma palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração. Eu quero falar um pouquinho com vocês, queridos, sobre uma passagem bíblica aqui no livro de Josué. Nós vamos fazer a leitura do texto do livro de Josué. Nós vamos ler do capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 ao 9, Josué 1, de 1 ao 9. Eu quero extrair daqui um pensamento, né, uma verdade a respeito desse texto. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Né? Eu quero pegar aqui dois personagens, os dois estão ligados a esse mesmo evento. Né? Eu quero pegar uma passagem aqui que fala sobre uma conversa de Deus com Moisés, e aqui uma conversa de Deus com Josué. Então eu vou ler primeiro Josué, depois eu leio a passagem de Moisés para nós compreendermos, tá, queridos? Josué capítulo 1, os versículos 1 ao 9, a palavra de Deus, ela diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés:
Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Obrigado, querido. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo? Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado, Paizinho querido. Deus, nós somos gratos ao Senhor por todas as dádivas maravilhosas do Senhor em nossas vidas. Pai, uma dessas dádivas maravilhosas é a Tua Palavra. Pai, obrigado porque essa palavra nos abençoa, essa palavra nos dirige, nos direciona. Essa palavra, Senhor, nos leva a fazer escolhas acertadas, Paizinho querido, a escolher caminhos para trilharmos, para seguirmos, Deus. Senhor, e quando nos baseamos, Senhor, na Tua palavra, jamais erraremos, Paizinho querido, jamais teremos prejuízo. Pai, ajuda-nos nesta noite, extrairmos, Paizinho querido, desta passagem, os ensinamentos para o nosso coração, que sejamos edificados, Pai, por esta palavra que o Senhor nos traz nesta noite. Pai, nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero usar como título para essa palavra o renovo no relacionamento com o Senhor. Renovo no relacionamento com o Senhor. Eu vou ler um texto aqui em Números em seguida, né? Quem estiver na projeção, por gentileza, já prepara lá, Números 27 e 12, nós vamos ler a partir do 12, tá? Essa passagem bíblica, queridos, ela conta o momento exato quando Moisés chega ao Jordão. Ele foi levantado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, onde eles eram escravos, e foi usado por Deus para conduzi-los pelo deserto até a entrada, até chegarem a Canaã. Só que quando eles chegaram no Jordão, né, atravessando o Jordão, eles entravam em Canaã. Quando eles chegaram ali, à margem do Jordão, prontos para entrarem, para conquistarem o Jordão, Deus chama Moisés para uma conversa, né, no monte. E aí Deus então chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou te recolher. Né? Moisés tomou um susto. Disse: como assim me recolher, Senhor? Né? Deus usou um termo assim meio simplificado para falar para Moisés que Moisés ia morrer. Moisés, eu vou te recolher. E aí Moisés: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Deus, quem vai conduzir esse povo? Quem vai levar eles, né, para dentro de Canaã? Ele disse: olha, eu já levantei um rapaz, um jovem chamado Josué. E daí, queridos, nós vemos aqui Moisés e Deus, aqui numa conversa assim meio Moisés querendo, né, por toda a lei, convencer Deus que não era o momento dele ser recolhido. Mas Deus de fato recolheu Moisés. Ele deu uma instrução para Moisés, antes dele ser recolhido, o que ele deveria fazer. Moisés foi, cumpriu isso. Depois ele volta lá para o monte, se não me engano, nós vamos ler, acho que é o Monte Abarim, se não me engano. Ele sobe lá e então Deus recolhe Moisés. Depois que ele recolheu Moisés, ele vem e chama Josué para uma conversa.
Ele diz: Josué, agora o negócio é o seguinte: Moisés, o meu servo, aquele que tirou o povo do Egito, aquele que conduziu pelo deserto, Moisés agora ele está morto, ele morreu. Daqui para frente, o negócio é contigo, é com você. E aí Josué, ele se sente assim meio incapaz. Esse Senhor comigo? Né? Comigo agora, eu vou substituir Moisés? Sim. Né? E aí então Deus dá as incumbências para Josué, e Josué então é responsável por fazer o povo, né, aproximadamente ali cerca de 3 milhões de pessoas, atravessar o Jordão, entrar em Canaã e conquistar essa terra. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, queridos, sobre o relacionamento com Deus, e eu quero usar como base esses dois relacionamentos. Nós vamos ler aqui o texto de Números, Números capítulo 27, e a partir do versículo 12, né, quando Deus tem essa conversa também com Moisés, ele diz assim, o texto fala assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Tendo-a visto, serás reunido com os teus, serás reunido com Arão. Aí Moisés pensou assim, Arão já morreu. Se eu for reunido com Arão, né, Deus está pensando uma coisa aqui que não está muito bacana não, né? Ele disse: Deus, do que o Senhor está falando? Serás reunido aos teus, como Arão, teu irmão, pois no deserto de Zim, quando a comunidade contendeu contra mim, não santificaste o meu nome diante deles na questão das águas. Estas foram as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: possa o Senhor, Deus, que a todos dá a vida, por um homem sobre essa comunidade. Senhor, o Senhor vai colocar, existe outro homem para colocar sobre essa comunidade, sobre esse povo? Ele diz: que saia diante deles, que entre diante deles, e que os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Existe alguém melhor que eu para fazer isso? Moisés tentando convencer Deus, tentando fazer Deus desistir da ideia dele de recolhê-lo. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade, e dá-lhe mandamentos na presença deles. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a comunidade dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor sobre a sua ordem. Ele e todos os filhos de Israel sairão e sob a sua ordem entrarão. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a comunidade. Então impôs as mãos sobre ele, lhe deu mandamentos como o Senhor lhe ordenara por meio de Moisés. Queridos, eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite, entendendo o seguinte pensamento. Moisés, queridos, quando nós falamos sobre Moisés na Bíblia, Moisés, ele realizou uma obra extraordinária para Deus, no meio do povo de Deus. Moisés, ele é responsável por feitos maravilhosos, feitos extraordinários. Tudo que nós lemos a respeito de Moisés é uma obra maravilhosa demais, queridos. É algo extremamente, glorioso, poderoso, tremendo. Só que, do ponto de vista de Deus, Deus agora, ele termina esse tempo da obra de Moisés, ele termina esse tempo, ele encerra esse tempo, e agora ele chama um jovem chamado Josué. Na conversa de Deus com Moisés, ele diz o seguinte: olha, Senhor, não existe uma pessoa igual a mim, não existe ninguém semelhante a mim que possa continuar essa obra. Eu não sei se no pensamento de Moisés
Ele pensava isso mesmo, que não existia alguém, ou ele estava usando isso como argumento para convencer Deus que ele não deveria recolhê-lo. Mas o fato é que ele pensava mesmo que não existia ninguém semelhante a ele. Deus vem conversar com Josué, Deus apresenta a proposta dele para Josué, e Josué diz: mas Senhor, eu vou substituir Moisés? Senhor, eu sou incapaz, Senhor, imagina substituir Moisés, o Senhor está me colocando numa fria sem tamanho, né? Deus, olha quem que o Senhor está pedindo para mim substituir. E Deus disse: você vai fazer isso, você vai fazer isso. Ele deu algumas instruções para Moisés. Moisés vem e obedece a Deus, né? Ele impõe as mãos sobre Josué, ele transfere a autoridade dele para Josué, ele apresenta Josué ao sacerdote Eleazar, ele apresenta Josué para toda a comunidade de Israel, ele diz: a partir de hoje, a autoridade está sobre Josué. Depois, então, quando nós lemos o livro de Deuteronômio, Deuteronômio quer dizer repetição. Então, Moisés desceu do monte, ele veio, ele leu toda a lei que Deus havia dado a ele, né, no Sinai, toda aquela lei que Deus deu para ele repete todas aquelas leis no meio do povo, e depois, então, a instrução que ele tinha de Deus é que, depois de ler a lei, ele deveria subir novamente no Monte Abarim, e lá Deus o recolheria. Eu imagino, queridos, que Moisés desceu para ler a lei, e ele deve ter levado, sei lá quanto tempo para ler a lei, né? Se fosse algo que desse para ler em 10 horas ou 8 horas, alguma coisa assim, ele deve ter levado uns 3, 4 dias, né? Ele leu de novo, leu vírgula, leu ponto, né? Leu tudo, ele voltava, explicava de novo: olha, vocês não entenderam bem, eu vou ler de novo isso, né? Ele tentou retardar um pouquinho, porque ele sabia que ao subir o monte, Deus o recolheria. E assim foi. Agora imagina, queridos, essa condição que Josué se encontra, recebendo essa incumbência, substituir alguém. Quando nós somos desafiados a substituir alguém, queridos, que faz tudo errado, é simples, né? Qualquer coisa que nós fizermos de melhor do que aquela pessoa, já fizemos, já está melhor do que o anterior. Só que Josué foi chamado para substituir Moisés. Olha a fria que Deus colocou Josué, né? Agora pensa isso. Coloque-se você no lugar de Josué. Coloque-se você no lugar de Josué. Deus chamando você para substituir ou para dar continuidade na obra dos grandes homens que Deus levantou na Bíblia. O que você diria para Deus? Qual seria a sua resposta para Deus? Senhor, eu? Não, Senhor, o Senhor, imagina. Olha isso. Deus de repente chega para você e diz assim: filho, o negócio é o seguinte, sabe o apóstolo Paulo? Sei, pois é, eu recolhi ele. Ele não está mais no nosso meio. Agora eu quero que você dê continuidade à obra do apóstolo Paulo. O Senhor, eu? Continuar a obra do apóstolo Paulo? Quem daqui diria sim? Senhor, o meu irmão aqui do lado, ele é habilidoso, ele conhece a Bíblia, Senhor, ele lê bastante. Eu vou na casa dele, todo dia que eu chego lá, eu pego ele lendo a Bíblia, ajoelhado, orando, clamando ao Senhor. Ele é crente demais, Senhor, usa ele. Não, quero você. Mas, Senhor, substituir o apóstolo Paulo, isso é pesado demais. Agora, vamos supor que Deus chegue para vocês e Ele diz: filho, eu quero que você substitua Jesus. Dá uns arrepios, não dá? Filho, eu quero que você substitua o meu filho Jesus. Eu quero que você realize as obras dele. Eu vou aumentar um pouquinho mais o peso.
Eu quero que você realize obras maiores do que as obras que ele realizou. Pesou. Pesou agora. Agora, não, Deus, não, de jeito nenhum. Queridos, esta é a proposta de Deus para mim e para você. Ele declara, ele diz, filho, vocês farão obras maiores do que a que Jesus realizou. Vocês farão obras mais grandiosas, obras mais extraordinárias. Senhor, eu vou fazer isso, Deus? Consegue filtrar aqui o tipo de relacionamento que Deus estava construindo com Josué? É interessante, queridos, que Deus ele não desprezou o que Moisés fez, ele não desprezou. Mas ele diz o seguinte: Deus é o Senhor do tempo. Ele terminou o tempo de Moisés, e agora ele chega para Josué e diz: Josué, Moisés morreu. Ele não está mais no nosso meio. Você está. Então agora, levanta, tem bom ânimo, ser forte, corajoso, se levanta e vamos lá. 3 milhões de pessoas. Queridos, eu estava olhando aqui, eu tenho um controlezinho daquela fichinha de acompanhamento do grupo familiar, né? Todo mundo, a gente faz acompanhamento. Então, aquela fichinha, ela gera para mim um número de membros. 186 membros nós temos em grupos familiares aqui na Comunhão Cristã. Quase 200. Queridos, quando eu e a pastora Cristiane nós viemos para Balneário Camboriú em 2008, eu era bem cabeludo. Né, Chuchu? Era bem cabeludo, assim. Para conduzir esse rebanho, eu estou exagerando um pouquinho, mas deixa assim, né? Para conduzir esse rebanho, eu perdi, 90% da minha quantidade de cabelos que eu tinha. Agora imagina 3 milhões de pessoas. Conduzir 3 milhões de pessoas. Imagina a fria que Deus botou Josué. Esse Josué, Moisés morreu, agora é contigo. Você está vivo. Aí passou os anos, Josué também morreu. Aí vieram todos os homens, veio Jesus, que também foi para a glória, fez a obra dele perfeita. Veio Paulo, recolhido. Veio John Wesley, foi recolhido. Veio esse pastor tal, foi recolhido. Veio os homens de Deus, foi recolhido. Agora, queridos, é a nossa vez. É nós que estamos vivos agora. Quem está aqui ainda, né? Agora é a nossa vez. Agora a proposta de Deus é essa. A proposta de Deus para o nosso tempo é essa. Queridos, olha isso. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, tão somente ser forte e tem bom ânimo. Às vezes as pessoas nos procuram, as pessoas dizem: pastor, puxa, eu precisava conversar com o senhor, vamos conversar. Pastor, puxa, ora aí, pede para Deus me dar bom ânimo. Não, querido, bom ânimo é conosco. Bom ânimo é nós que temos que ter. Eu sei, filho, levanta, bom ânimo. Bom ânimo, filho, eu estou contigo. Eu fui olhar assim um pouquinho mais detalhadamente, esse texto. O final do versículo 5 de Josué, Josué 1, o versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Queridos, imagina Deus falando, troca Josué por você. Troca as cadeirinhas ali. Senta você na cadeirinha de Josué, tendo uma conversa com Deus. E aí Deus chega para você e diz: filho, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Não é gostoso ouvir isso de Deus? É o que Ele está falando para nós hoje. É a palavra de Deus para nós hoje, queridos, nesse tempo. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, todos os dias. Ele diz: ninguém poderá
te resistir. Ali também está ninguém, né? Eu até me arrisco, né? Trocar aqui ninguém por nada. Nada poderá te resistir. Ninguém poderá impedir a obra que Deus te chamou para realizar sobre a terra, nesse tempo. Queridos, às vezes nós precisamos de uma autorização de alguém para realizar algo. Não é? Nós precisamos que alguém nos comissione, que alguém nos outorgue uma responsabilidade, uma autoridade, para nós podermos realizar algo. Não é? Sabe qual é a outorga de Deus em nossas vidas? Sabe qual é a autorização que Ele nos deu para nós podermos realizar essa obra? Ele nos deu uma autorização chamada vida. Nós estamos vivendo nesse tempo, amém? Essa é a nossa outorga da parte de Deus para realizarmos a obra dEle. Filho, agora é a vez de vocês, né? Levanta, né? Tão somente tenha bom ânimo, seja forte, né? Não desanime, não desanime. Nós passamos por situações na nossa vida, queridos. Nem todas as situações que nós passamos na nossa vida são situações agradáveis. Às vezes nós passamos por lutas, por adversidades, por dificuldades. Passamos por enfermidades, né? Enfrentamos várias situações. Mas é interessante, queridos, que nenhuma dessas situações, nenhuma delas, a palavra de Deus declara que elas serão suficientes para nos frear no propósito de Deus. Ele diz, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ele diz, como fui com Moisés, assim contigo serei, assim serei contigo. Olha isso, né? Lembrando que nós trocamos de cadeirinha com Josué ali. Moisés, ele chega na frente do Mar Vermelho, com aquele grande, né, a nação de Israel atrás dele. E disse, Deus, o que eu vou fazer com essa gente agora, Senhor? Nós estamos encurralados. Aqui na frente está o Mar Vermelho, aqui atrás vem o exército de Faraó nos perseguindo para matar. O que eu vou fazer? Deus disse, o que tu tem na mão? Você tem uma vara. Então faz o seguinte, fere a água com a vara. Ele vai lá, ele fere a água, né? O Mar Vermelho se abre. Aí Deus diz assim, para mim e para você, como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Como eu fui com meu servo Moisés, assim também eu serei contigo. Então somente seja forte e corajoso. Nós dizemos assim, Senhor, puxa, como eu queria ver o mar se abrir. Como eu queria andar sobre as águas. Né? Eu não sei se você já teve essa vontade, né? Eu já tive. Eu até já experimentei e não deu certo, né? Eu até já tentei andar, não funcionou. Mas vai que uma hora dá certo. Agora nós chegamos para Deus e a gente diz para Ele, Senhor, puxa, como eu queria ver o mar se abrir. Aí Deus diz assim, pois é, filho, eu já te dei poder e autoridade, eu também queria ver você fazer o mar se abrir. É interessante que as expectativas que nós temos em Deus, Deus também tem em nós. Nós esperamos coisas de Deus que Ele já nos deu. E nós ficamos pedindo e pedindo e pedindo, sim, mas já está nas tuas mãos. Já está nas suas mãos. O nosso relacionamento com Deus, queridos, o nosso relacionamento com Deus nos dá créditos diante dEle, só que a maioria desses créditos nós não conhecemos. E por não conhecê-los, nós nos julgamos, nos sentimos incapazes de realizar algo para Deus. Nos sentimos meio frustrados, né? Por que Deus conta conosco? Nós temos esse pensamento, né? É comum nós pensarmos isso. Deus, existem pessoas mais habilidosas do que eu.
Existem pessoas com mais conhecimento do que eu. Agora é interessante, queridos, que existem situações na nossa vida em que Deus nos coloca propositalmente dentro de algumas situações para resolvermos problemas ou ajudarmos, né, as pessoas a resolverem seus problemas, onde nós nos sentimos extremamente incapazes de fazer aquilo, nos sentimos extremamente sem capacidade de realizar aquilo, só que quando nós nos dispomos a fazer, nós percebemos que aquilo que nós fizemos deu certo, funcionou. Deus, olha só, Deus, essa pessoa aqui, ela estava numa situação tão difícil, ela me procurou, estava numa situação tão difícil, agora olha o que o Senhor fez, o Senhor resolveu a situação dela. Aí Deus disse, pois é, filho, foi essa autoridade que eu te dei, vai e usa ela. Nós temos mais inclinação, queridos, para Josué do que para Moisés. Nós nos sentimos incapazes, né? Agora, eu quero colocar um pouquinho de peso aí. Né? Hoje você vai sair daqui pesado. Né? Hoje você vai sair daqui sentindo, né, um peso nas costas. Queridos, a nossa incapacidade, ela não pode nos limitar naquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. Não pode limitar. Deixa eu falar algo para você. O livro de Atos, ele vai até o capítulo 28, né? Você sabia que a Bíblia, ela continua sendo escrita? A Bíblia, ela continua sendo escrita, e em algum momento, o seu nome é citado dentro da obra de Deus? Em algum momento, Deus cita o seu nome e menciona os teus feitos. Faça-se uma pergunta, você para você mesmo. O que Deus vai escrever a meu respeito na Bíblia dele? Quais são as obras que Deus vai constar, vai mencionar a meu respeito no livro dele? Eu vou aumentar um pouquinho mais o peso. Né? Dá tempo de nós melhorarmos o que Deus vai escrever a nosso respeito. Tão somente ser forte e tenha bom ânimo. Tão somente ser forte e tenha bom ânimo. Queridos, a nossa incapacidade, ela não pode nos frear. Ela não é suficiente. Quando Deus diz assim, ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir. Diga assim comigo, ninguém poderá me resistir. Nem eu mesmo. Muitas vezes, queridos, por falta de entendimento, por falta de claro entendimento, nós somos os maiores impedidores daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Só que Deus está dizendo, filho, ninguém vai poder te impedir, nem você mesmo. Diga amém. Amém. Nem você mesmo vai impedir. Deixa eu colocar aqui, eu não sei se vai dar tempo de eu colocar tudo aqui, né? Mas deixa eu colocar aqui alguns pensamentos. Primeiro pensamento que eu quero colocar aqui, dentro desse relacionamento de Deus. O versículo 2, quando Deus fala para Josué, ele diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Passa a terra, né? Entra na terra. Quando nós olhamos esse quadro bíblico, o povo hebreu, a nação de Deus, lá, o povo de Israel, eles foram 430 anos escravos dos egípcios. Quem era o teu avô? O meu avô era escravo fulano de tal. E o teu avô? O meu avô era escravo fulano de tal. Não é?
Os antepassados foram escravos, eles trabalhavam como escravos, só pela comida. Aí Deus promete tirá-los dessa escravidão, conduzi-los pelo deserto e fazê-los chegar a Canaã. Em Canaã, queridos, em Canaã, cada um teria o seu título de propriedade da sua terra, cada um ia ter a sua fazendinha, cada um ia ter a sua chácara, sua terrinha, ele podia construir a sua casa, podia ter a sua criação. Imagina a alegria que estava no coração desse povo. Eles estavam saindo de um lugar onde eles eram escravos e agora eles estavam entrando em uma terra que seria deles mesmos. Eles seriam os proprietários, eles seriam escritura com o nome passado. E eles estavam numa expectativa muito grande disso. E Deus chama Josué e diz: Josué, aqui está o Jordão. Moisés trouxe esse povo até aqui. A obra que tu vai realizar agora é atravessar o Jordão e fazer com que eles conquistem a terra que eu dei a eles. Josué se assustou um pouquinho pelo tamanho da responsabilidade. Mas olha que precioso, queridos, a incumbência que Josué estava recebendo. Olha que precioso. Tirar o povo de uma condição de escravidão, de necessidade. Interessante que do lado de cá, do Rio Jordão, eles não possuíam nada, eles não eram donos de nada. Do outro lado do Rio Jordão, o texto diz que onde eles pisassem a planta do pé deles, era deles. Eles iam possuir, podia cada um escolher a terra que eles queriam. Olha a responsabilidade de Josué. Olha a importância da obra que Deus chamou Josué para realizar. Quando Deus nos chama para realizarmos algo para Ele, queridos, Deus está nos chamando para tirar pessoas da condição de escravo e colocá-los na condição de herdeiros. Essa é a importância da obra que Deus nos chamou para realizar. Essa é a grandeza da obra que Deus confia nas nossas mãos. Nós temos que entender isso, queridos. Fomos chamados para tirar pessoas da condição de escravidão. Escravos de quê? Escravos de quê? Escravos do que nós éramos. Escravos daquilo que nos escravizava. O pecado que nos escravizava. A vida que nós levávamos onde éramos escravos daquela vida. Assim como Deus nos tirou, Deus também quer tirar essas pessoas através da nossa vida. Primeiro pensamento: os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os planos de Deus são muito maiores, elevados, do que os nossos planos. Diga assim comigo com bastante convicção, repita assim: os planos de Deus são mais elevados do que os nossos planos. Nós não conhecemos, eu não conheço, você não conhece, nós não conhecemos os planos de Deus para a nossa vida. Isso nos torna muito vazios em termos de propósito, queridos. Isso deixa a nossa vida muito comum. Nós vivemos a nossa vida de uma forma, eu vou afirmar isso, tá? Nós vivemos a nossa vida de uma forma irracional. Por quê? Porque nós não compreendemos. Eu gosto do texto de Gênesis 12, acho que é. Acho que é Gênesis 12, o 12:1. Deus chamando Abraão, o chamado de Deus para Abraão. Eles, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus deu o endereço de onde ele deveria sair, o CEP,
rua tal, número tal, a casa do teu pai, do meio da tua parentela, né? Sabe esse endereço aí? Sei. Sai daí, te muda. Pega a tua mudança e vai. Para onde, Senhor? Para um lugar que eu vou te mostrar. Deus disse tudo o que ele sabia. Deus só não falou o que ele não sabia. Queridos, nas mãos de Deus, né? Nós até podemos não saber para onde estamos indo, mas Deus sabe para onde Ele está nos levando. Eu posso não saber, queridos, para onde eu estou indo, mas se eu estou nas mãos de Deus, Deus sabe para onde Ele está me levando. E isso é maravilhoso demais, porque eu estou no fluxo da vontade de Deus. Eu disse, Deus, né? Eis-me aqui, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor desejar fazer. Nós temos uma dificuldade, queridos, de construir esse relacionamento de Deus, porque a nossa mente, ela não consegue dimensionar, ela não consegue, né? Hoje de manhã nós estávamos orando, eu e Cristo orando em casa, e eu fiz a seguinte oração, eu orei assim, né? Senhor, nós reconhecemos a tua grandeza. Eu oro isso frequentemente, regularmente, né? Nós reconhecemos a tua grandeza. E aí Deus disse, não, filho, você nem faz ideia do que é isso. A grandeza de Deus, ela não cabe aqui dentro. A grandeza de Deus, ela não cabe dentro do entendimento humano. Nós não fazemos ideia de quanto Deus é grande, de quanto Deus é maravilhoso. Um aleluia podia sair agora, né? Quanto Deus é grande, quanto Deus é maravilhoso. E é esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso que nos conduz. A carta aos Hebreus, quando ele faz menção dessa trajetória, né, da saída do Egito, a entrada em Canaã, o escritor aos Hebreus, ele diz que Deus nos tomou pela sua mão e nos conduziu a Canaã. Em nenhum momento, queridos, Deus soltou a nossa mão. Sabe aquela imagem do pai conduzindo a criancinha pela mão, né? Uma mão está sendo segura pelo pai, a outra mão, a criancinha, ela até vai tentando pegar algumas coisas, né? Mas o pai segura ela, o pai sabe exatamente, né, onde levar ela. Não deixa ela pegar o que não deve, não deixa ela, né, encostar no que não pode. O pai toma ela pela mão, filho, vem cá, eu estou te levando para um lugar. Queridos, Deus está nos levando para um lugar maravilhoso, para um lugar extraordinário, queridos. Deus está nos conduzindo, nós precisamos crer nisso, né? Olha Isaías 55, 9. Isaías 55, 9, Deus declara assim nas Escrituras: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós olhamos para esse texto e às vezes dá a impressão que Deus está medindo, né, força de queda de braço conosco. Não, filho, eu sou mais forte. Não. Ele está, filho, os meus caminhos são mais elevados. Ele está nos dando uma dica, uma indicação de qual escolha nós devemos fazer. Diz, filho, se você escolher o seu caminho, você vai trilhar por ele. Agora, se você escolher o meu caminho é mais elevado. Né? Meu caminho é mais alto. O nosso caminho, queridos, nos faz conquistar coisas terrenas. Os caminhos de Deus nos levam a conquistar coisas eternas, coisas que nós conquistamos para a eternidade. Nunca mais nos serão tiradas. Né? São conquistas eternas. E nós precisamos, queridos, construir um relacionamento com Deus que nos permita acessar em Deus todos os recursos celestiais necessários para as nossas conquistas. É terrível fazer um serviço sem ferramenta adequada. Não é? Mas quando nós temos a ferramenta adequada, aquele serviço ele rende, que é uma maravilha. Nós, muitas vezes, por não conhecermos os propósitos de Deus para a nossa vida, por não entendermos, nós tentamos realizar a obra de Deus da forma
errada, da forma que não nos convém. E Deus diz, vem filho, vem cá, vamos construir um relacionamento eu e você. Vamos ter uma conversa aqui eu e você, né? Segundo pensamento, o versículo 5, voltando lá para Josué, né? O versículo 5 ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Segundo pensamento, Deus sempre nos guiará pelo seu caminho, ou pelo caminho dele. Deus sempre nos guiará por esse caminho. Diga assim comigo: o Pai sempre nos guiará pelo bom caminho. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Palavra de Deus, Jesus conversando com os seus discípulos. Ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Imagina, queridos, Jesus como um caminho, né? Um lugar onde eu tenho que chegar, mas para chegar a esse lugar eu preciso tomar um caminho. Jesus diz, filho, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Uma vez uma campanha, foi feita uma campanha, né, de colocar versículos bíblicos, espalhar outdoor pela cidade com versículos bíblicos, e um dos versículos escolhidos foi esse João 14, 6. E quando nós olhamos o outdoor, estava escrito lá, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Daí perguntamos lá para o rapaz do outdoor, ele disse, vocês colocaram o versículo errado. Ele disse, não, mandaram escrito para nós colocamos como foi mandado para nós. Aí fomos ver, um pastor mandou para ele o versículo escrito errado. Né? Ninguém vai ao Pai. Ele disse, não, Jesus falando, ninguém vem ao Pai. Aí eles mandaram imprimir lá só trocar o vai pelo vem, né? Consertaram lá. Queridos, quando Jesus está dizendo ninguém vem ao Pai, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo, se quer fazer as suas escolhas corretas, se quer viver a sua vida na plenitude, na vontade de Deus, busque, procure esse caminho chamado Jesus. Procure esse caminho. Quanto que esse caminho influencia as suas decisões? Quanto que esse caminho influencia as suas escolhas? As nossas escolhas? Quanto que Jesus faz parte do nosso dia a dia? Nas decisões que nós tomamos, nas escolhas que nós fazemos, quanto que Jesus participa? Quanto que Ele nos ajuda a decidir? Quantas das nossas escolhas nós apresentamos para Jesus antes de tomarmos a decisão ou antes de fazermos as escolhas? Ele diz, filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós falamos de caminho, todo caminho, palavras de sabedoria, todo caminho leva a algum lugar, amém? Todo caminho leva a algum lugar. Deus preparou um lugar e Ele nos mostrou o caminho, né? Dizendo assim para nós, filho, vem, tem um lugar preparado aqui para você. Tem um lugar preparado para nós construirmos esse relacionamento. O terceiro pensamento, o versículo 8, ele diz assim: não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem
sucedido. Ali é diferente, né? Pega a minha versão aqui, tá? Ele diz... Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu farei o meu caminho se tornar próspero, considerando as verdades da palavra de Deus. Terceiro pensamento: Deus faz prosperar o nosso caminho. Deus faz prosperar o nosso caminho. Diga assim comigo, né? Repita com bastante convicção. O propósito de Deus é nos fazer prosperar em tudo que empreendermos. Isso. Um dos propósitos, queridos, se eu puder resumir aqui agora, né, eu tenho dois propósitos. Primeiro, eu quero que você saia daqui convencido que Deus preparou um lugar, né? Deus preparou um lugar, e esse lugar é o lugar para onde Deus está nos conduzindo. Eu entendo bem, eu não estou falando do céu, né? Não é ainda o céu é depois, mas é um lugar aqui ainda, um lugar para onde Deus está nos trazendo, onde nós vamos construir com Deus esse relacionamento, essa intimidade com Deus, a ponto de Deus poder dizer para nós, nos indicar as escolhas que nós precisamos fazer. O segundo pensamento é nos convencermos que assim como Josué se considerou incapaz de realizar algo para Deus e conquistou algo maravilhoso, conquistou algo grandioso, assim também nós precisamos sair daqui convencidos que, assim como Deus levantou Josué e o capacitou para realizar algo extraordinário, assim também Deus já capacitou cada um de nós para realizarmos coisas extraordinárias em Deus. Se Deus nos capacitou para realizarmos coisas extraordinárias, Ele também já preparou a provisão que nós precisamos para as nossas conquistas. Queridos, a provisão de Deus, ela é transbordante. Ela é transbordante, né? Nós recebemos algo de Deus, nós já recebemos, nós não vamos receber. Nós já recebemos, né? A Pri falou aqui na abertura, ela citou o texto de Efésios 1:3. Ela disse: Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você olhar o tempo do verbo, ele está dizendo que Deus já nos abençoou, nós já fomos abençoados. Essa ordem já saiu da boca de Deus. Essa liberação já foi declarada sobre as nossas vidas. Já é verdade para mim e para você. Nós já fomos abençoados. Deus já declarou isso. Deus já determinou isso. Deixa eu colocar um pouquinho mais de peso. Deus chamou os anjos dele, cada um de nós vimos isso, né, há uns domingos atrás. Cada um de nós temos pelo menos 2 anjos à nossa disposição, amém? Bondade e misericórdia, né? Pelo menos esses 2. Aí Deus chama o bondade, vem cá. Pega isso aqui, leva lá para o meu filho e entrega para ele. Ele vai te pedir, e quando ele te pedir, você entrega. Está bom? E ele está ali do nosso lado. Queridos, eu acho que tem anjo, né? O anjo do irmão, aquele, que ele já está assim com problema de segurar coisas. Né? Ele está meio atrapalhado com todas as coisas que ele está segurando nas mãos e não foi entregue ainda. Por quê? Porque nós achamos que nós não temos direito de receber as coisas que Deus conquistou para nós. Cristo Jesus conquistou para nós tudo que nós necessitamos para viver nele uma vida plena, uma vida abundante em Deus.
Queridos, nós não somos incapazes, nós não somos, nós não somos pessoas comuns. Deus tem algo maravilhoso, extraordinário. Alguns, parece que o anjo quase não tem nada na mão. Deus, eu quero o que é meu, daí vai me dando, vai me abençoando, os anjos. Mas tem gente que o anjo está segurando muita coisa, querido. Nós precisamos acessar isso. O Salmo 91, ele diz que Deus deu ordem aos seus anjos a nosso respeito. O que isso quer dizer para a sua vida? Que importância essa palavra tem na sua vida? Se você não compreender, o anjo vai precisar pegar uma sacola, 2 sacolas, uma de cada lado. Depois ele vai ter problema na coluna, de tanta coisa que ele está carregando ali. E nós não estamos usufruindo isso. Então eu quero colocar um pouquinho de peso aqui. As nossas orações, elas precisam ser diferentes. As nossas orações, elas precisam ser diferentes. Eu vejo pessoas orando a Deus, queridos, de forma ousada. De manhã eu falei um pouquinho, a Cris não está aqui agora, eu vou falar, A Cris, queridos, ela é uma pessoa assim, a Cris, ela tem uma determinação, é uma pessoa determinada. Se eu fosse você, vou dar uma dica para as irmãs, tá? Se eu fosse você, eu pediria frequentemente para a Cris orar pela sua vida, impor as mãos e orar pela sua vida. Amém? Uma dica. A Cris é uma pessoa determinada. Eu fiz um tratamento dentário caríssimo, queridos, caríssimo. Eu tenho mais de 50 mil reais investido num tratamento dentário que eu precisei fazer. Foi feito em duas etapas, 2 fases. A segunda fase, eu fiz agora recentemente, quando eu fui fazer o orçamento, que o dentista passou para mim 21 mil reais, eu pensei assim, cara, vou continuar como eu estou, Em outras palavras, vou continuar banguelão. Não. Nós vamos pagar esse tratamento. Eu vou trabalhar aqui, vou fazer uns balão e não sei o quê. Beleza, fomos lá, fizemos, paguei o tratamento. Depois terminou o pagamento, agora nós vamos continuar, vamos trocar de carro. E continuamos, glória a Deus ali, a gente está provisionado para trocar de carro. Já trocamos o carro, só não pagamos ainda, mas já vai dar certo, Vai dar certo. A Cris é uma pessoa determinada, queridos. E ela já era antes de eu conhecer ela. Antes de eu conhecer a Cris, ela já era determinada. Porque ela falou para mim que um dia ela orou para o Senhor assim, Deus, eu quero casar com um cara bem bonitão. De manhã eu falei, esse aí é um irmão que estava aqui na frente, assim, pastor, não deu certo? Depois eu te pego lá na saída. Lá. Queridos, nós precisamos ser ousados na presença de Deus, diante de Deus. Há um lugar para onde Deus quer nos levar, queridos. Um lugar de intimidade, onde nós temos a liberdade, queridos, de chegar diante de Deus e expor para Ele. Imagina isso. Qual pai não tem prazer de ver o seu filho prosperar? Você consegue imaginar um pai dizendo, não filho, não, isso você não vai ter, isso você não pode ter, eu não quero que você tenha isso, porque você prospere. Um pai ama ver o seu filho prosperando, quer dizer, é o que o pai mais quer, ver o seu filho prosperar. É o que Deus mais quer de nós, queridos, é nos ver prosperarmos em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo que nós empreendermos. Ele diz, olha o que ele declara aqui, não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo que você empreender, querido. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos, quando nós sairmos do culto das celebrações, quando nós recebemos uma palavra como essa, queridos, ela não pode mudar o nosso entendimento quando nós sairmos da porta. Ela não pode esfriar no nosso coração.
Eu tenho que chegar segunda-feira com essa palavra me guiando, me conduzindo, me levantando. Eu tenho que estar na terça com essa mesma palavra no meu coração, na quarta com essa mesma convicção. Queridos, porque o Deus que fez essa promessa, Ele é fiel para cumprir, Ele é poderoso demais para fazer com que esses propósitos se tornem realidade. Esta palavra é uma palavra declarada pela boca de Deus a meu e a seu respeito, queridos. Já está declarado, já é nosso. Já é nosso. Eu quero encerrar aqui. Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1 é a palavra minha palavra rema, né? Salmo 1. Os primeiros 3 versículos, né? Do 1 ao 3. Os outros 3 não, tá? O Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Antes, tem a sua satisfação na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará. Queridos, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Cutuca o irmão aí do teu lado e fala para ele: irmão, você precisa conhecer a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia, queridos. Existem verdades a nosso respeito que estão escritas ali. Nessa noite, eu entendo que Deus está nos chamando para um relacionamento mais próximo com Ele, para um momento de maior intimidade com Ele. Nosso coração, queridos, precisa se inclinar para estar na presença de Deus. Quando nós vamos receber alguém na nossa casa, em especial alguém que nós amamos, nós preparamos a nossa casa, nós arrumamos ela, nós deixamos a casa bem limpinha para receber aquela pessoa. Deus preparou um lugar para nos receber. Um lugar onde Ele quer estar conosco, onde Ele quer estar comigo, onde Ele quer estar com você. Um lugar de intimidade, um lugar de comunhão. Um lugar onde nós podemos ter essa conversa, esse ajuste. Onde Deus possa nos direcionar, acertar, ajustar o nosso entendimento, tirar os pensamentos do nosso coração que nos afastam de Deus e nos fazer perceber que toda habilidade que nós precisamos para realizar a obra de Deus através da nossa vida, o Senhor já nos entregou. Há um caminho perfeito que Deus preparou para nós caminharmos nele. Vamos colocar em pé, queridos, por gentileza. Veja-se sendo chamado por Deus para esse lugar. Veja-se sendo convidado pelo Senhor Jesus. Ouça Ele falando: filho, vem para perto de mim. Vem para junto de mim. Vem para esse lugar. Coloque-se na presença do Senhor nessa hora. Vamos cantar esse cântico. Vamos cantar esse cântico. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito.
Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde se quer. Esse lugar é do Senhor. 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 Faz tudo que eu preciso, Jesus. Faz tudo que eu preciso, Jesus. Faz tudo que eu preciso, faz tudo que eu preciso, Jesus. Faz tudo que eu preciso, Jesus. Faz tudo que eu preciso, Jesus. Pai, obrigado, Pai. Esse lugar é do Obrigado, Senhor. Pai, obrigado porque nessa noite o Senhor nos mostrou, Pai, que existe um lugar preparado para cada um de nós. Um lugar onde podemos nos encontrar contigo, Pai. Um lugar, Deus, onde os nossos propósitos se encontram. Um lugar, Deus, onde as conquistas que o Senhor tem para a nossa vida, elas são alcançadas, elas são obtidas. Pai, obrigado. Pai, nós queremos sair desse lugar certos, convictos, Pai, de que os nossos caminhos não serão mais errantes, os nossos passos, Pai, não serão mais passos, ó Deus, fraquejantes, Pai. Serão passos ousados, Pai. Passos certos, Deus. Decisões acertadas, Pai. Deus, nós queremos viver, Deus, uma vida condizente com o que a palavra do Senhor fala a nosso respeito. Não com aquilo que nós imaginamos de nós mesmos, Pai. Não considerando nossos fracassos e as nossas incapacidades. Mas nós queremos viver uma vida como diz a Tua palavra. Nós queremos ser como a Tua palavra diz que nós somos, Pai. Obter as conquistas que a Tua palavra declara que nós obteremos do Senhor.
Deus, eu declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, nós queremos viver um tempo de renovo em todas as áreas da nossa vida, Pai. Em todas as áreas. Pai, nós queremos construir esse relacionamento com o Senhor, viver esse renovo no relacionamento com o Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vida onde a Tua Palavra nos direcione. Onde as Escrituras nos levem, ó Deus, ao encontro do Senhor. Sabemos que o Senhor preparou esse lugar. Este lugar está preparado. Ele já existe. Está pronto. É um lugar onde os nossos fracassos são tirados, as nossas derrotas são removidas. Onde o Senhor nos mostra a segurança que podemos ter por caminharmos em Ti. Querido Espírito Santo, eu oro ao Senhor nesta hora. Toca agora cada vida, toca agora cada coração. Pai, que nós sejamos, Senhor, fortalecidos no Senhor, através da Sua palavra. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. A Tua palavra declara, Senhor, que nada poderá nos resistir. Nada poderá nos resistir. Ninguém poderá nos resistir. Queremos encontrar, queremos ter com o Senhor esse encontro, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Senhor, Tu és tudo que precisamos. Tu és tudo que precisamos, Deus. Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Deus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Esta semana não será igual na sua vida, meu querido, minha querida irmã. Essa semana não foi igual, foi a semana passada ou as semanas anteriores. Esta semana será uma semana de conquistas extraordinárias na sua vida. Esta semana eu declaro sobre a sua vida que portas que estiveram por anos fechadas, esta semana o Senhor declara portas abertas em sua vida, portas abertas em sua vida. Conquistas que foram aguardadas, conquistas que ainda não foram obtidas, o Senhor libera nesta noite sobre a sua vida e declara: esta próxima semana será uma semana de grandes mudanças em sua vida, declara o Senhor. Mudanças extraordinárias, mudanças maravilhosas, conquistas extraordinárias. Aleluia. Aleluia, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado em nossas vidas. O Senhor é um Deus de maravilhas. O Senhor é um Deus de obras grandiosas, de obras maravilhosas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aplauda o Senhor, queridos, com grande alegria. Aleluia.